Fala galera, vamos para a nossa aula de número 2 da nossa playlist de eletrodinâmica. Vem comigo! Nessa aula de número 2 você vai aprender como os conceitos de tensão, potência e energia elétrica estão conectados e como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos começar aqui, galera, com DDP, voltagem ou tensão, são termos sinônimos para a mesma grandeza física. A gente vai entender como é que a energia elétrica ela chega na nossa residência, como é que ela é medida e como é que ela é consumida. Vou apresentar para vocês, nesse momento inicial, esse aparelhozinho aí que acabou de aparecer. Toda residência, toda indústria, todo estabelecimento comercial precisa ter um aparelho desse, que é o medidor de energia elétrica. A gente vai ter aqui, no caso de uma residência simples, uma residência comum, 3 fiozinhos chegando até esse aparelho, vindos da rua, vindos da rede de energia externa. E aí, esses 3 fios, eles passam por esse medidor e saindo desse medidor, a gente vai ter também 3 fios que vão ser utilizados para instalação da rede da nossa casa, da nossa residência. Bom, nessa instalação que eu estou montando aqui, que a gente vai destrinchar, a gente vai conhecer os pormenores, né? Eu coloquei aqui um dispositivozinho de segurança chamado fusível ou disjuntor. No caso específico de uma rede, de uma casa, gente, geralmente a gente usa o disjuntor, mas a função é a mesma. O que é que esses aparelhos fazem? Eles limitam a passagem de corrente elétrica. Basicamente, eles vão dizer assim, ó, não passa mais do que X valor de corrente. Por exemplo, pode ser um disjuntor de 20. Esse disjuntor de 20 é um disjuntor de 20 amperes. Automaticamente, o que é que você vai entender? Não pode passar mais do que 20 amperes de corrente por esse disjuntor. Tá bom, Thalisson, mas qual é a diferença do disjuntor para o fusível? O fusível vai ter a mesma função que o disjuntor. A diferença é que o fusível, uma vez acionado, ou seja, uma vez chegando a uma corrente superior àquele valor que ele limita, ele simplesmente vai queimar, ele vai deixar de funcionar. Você só vai restabelecer o seu circuito se você trocar aquele fusível. Já o disjuntor não, ele desarma. Ele tem uma chavezinha que essa chave automaticamente desliga. E aí você pode ligar novamente a chave tranquilamente, né? Uma vez passado esse excesso de corrente elétrica, você consegue reacionar o disjuntor. Então aqui a gente vai ter um disjuntor que vai ter essa função, certo? Bom, voltando aos 3 fios, esse fio do meio aí a gente vai chamar de fio neutro, e esse fio neutro, ele é neutro porque ele está ligado ao potencial da Terra, que por convenção a gente estabelece que é 0. Professor, esse é o famoso fio Terra? Sim, esse é o famoso fio Terra. Então, o fio neutro é o fio que vai estar aterrado, vai ter o potencial neutro. A gente vai ter ao longo de toda a extensão desse fio o mesmo potencial, que é o potencial 0. Bom, a gente vai ter aqui também 2 fases, né? Uma rede bifásica, a gente vai ter 2 fases, a fase 1, que ela vai ter predominantemente aí mais 127 volts alternando, né? E a fase 2, que vai ter predominantemente também menos 127 volts, que vai alternar também. A rede de uma residência é uma rede alternada. Bom, e aí, professor, como é que vai funcionar isso aí? Bom, a gente pode dizer que a fase 1 ela tem mais 127 volts em relação ao neutro e a fase 2 tem menos 127 volts em relação ao neutro. Tá, professor, e como é que vai funcionar essa diferença de potencial? Eu vou pegar um ramalzinho aqui entre o neutro e a fase 2. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou conectar aqui um lado da minha tomada no fase 2 e o outro lado no neutro. Tá? A partir do momento em que eu conecto um ao outro, eu faço com que um se comunique ao outro, ou seja, eu liguei ali, ó, nesse bipolozinho aí da tomada, eu liguei algum aparelho. O que é que vai acontecer? Eu vou estabelecer a minha diferença de potencial no caminho fechado denominado de circuito elétrico, vou fazer com que haja passagem de uma corrente elétrica. Essa DDP vai ser dada pela subtração. Gente, o nome é sugestivo. Diferença de potencial. Diferença é uma subtração. Então, eu estou subtraindo aí o potencial maior do potencial menor.
A gente viu aqui que o potencial neutro ele é 0, o potencial fase 2 ele é menos 127. Então, essa tomadazinha aí, monofásica, porque eu só estou usando uma das fases, ela vai ter DDP de quanto? Ela vai poder fornecer uma DDP de, no máximo, aí, 127 volts. Bom, eu posso fazer a mesma coisa, professor, entre o fase 1 e o neutro? Claro que você pode fazer. Como é que você vai fazer isso? Você vai conectar o fase 1 ao um lado da tomada, você vai conectar o neutro ao outro lado da tomada, e ao fazer isso aí você estabelece a diferença de potencial, só que com detalhe agora que o maior potencial é o do fase 1, né, que é mais 127 volts, e aí você vai fazer mais 127 menos 0, isso vai dar uma DDP também monofásica de 127 volts. Ah, Thalisson, mas eu quero conectar o fase 1 com fase 2. Pode também, você pode conectar o fase 1 com o fase 2. Como é que você vai fazer isso? Você vai conectar um lado da tomada no fase 1, o outro lado da tomada no fase 2, pronto, você já tem aí ó, a DDP bifásica, tá? E quando a gente fizer essa subtração, isso vai dar quanto? Meu Deus do céu, 254 volts. Mas, Thalisson, eu sempre aprendi na minha vida que a rede da minha casa, da minha residência, ela é uma rede de ou 110 ou de 220 volts, né, como é dito comumente. Como é que funciona isso, Thalisson? Como é que vai funcionar esse negócio? Bom, é bem simples, pessoal, né? Existe uma defasagem entre essas fases, tá? Essas fases, elas são cíclicas, elas são alternadas, elas estão variando ali naquela senoidezinha que eu apresentei para vocês quando eu mostrei a corrente elétrica alternada, né? E devido a essa defasagem, você tem uma perdazinha em cada ciclo. E aí a gente vai ter que, em função dessa defasagem, a DDP de uma tomada bifásica de uma residência, ela vai ser de fato os 220 volts, conforme a gente já ilustrou. O disjuntor desarmou, o fusível queimou, meu Deus, e agora? O que é que vai estar acontecendo com esse circuito elétrico quando isso acontecer? Preste bem atenção que a gente vai usar um exemplozinho prático aqui do cotidiano, do dia a dia, para que você possa entender. Eu vou voltar aqui com o meu circuitozinho das tomadas, minhas 3 tomadinhas que eu mostrei para vocês no slide anterior. Eu tenho 2 tomadas monofásicas, uma com DDP de 127, a outra também com DDP de 127, e a nossa terceira tomadazinha bifásica com DDP de 220. Vou conectar em cada tomadinha dessa ó, uma lâmpada. Então, nossa lâmpada número 1, ela vai estar conectada a essa tomada monofásica. A lâmpada número 2 vai estar conectada também a essa tomada, segunda tomada monofásica. E a lâmpada número 3 vai estar conectada à nossa tomada bifásica, tá? Conectei essas 3 lâmpadas e a gente vai entender aqui agora o que é que acontece quando o disjuntor desarma, por exemplo. Eu vou fazer aqui com que uma das fases caia. Eu desarmei o disjuntor ali da fase 1. Veja que eu coloquei 2 disjuntores, né? Um para a fase 1, outro para a fase 2. E eu vou desarmar o primeiro disjuntor. Ele caiu, ó. Ou seja, a fase 1 ela deixou de funcionar. Quais lâmpadas apagam? Todas. A lâmpada 1 e a 2, a 2 e a 3. Quais lâmpadas vão apagar quando esse disjuntor caiu? Vamos lá, ó. Caiu o disjuntor, opa, as lâmpadas 2 e 3, elas vão apagar. Mas por que isso vai acontecer? Porque as lâmpadas 2 e 3, elas vão estar apagando, a lâmpada 1, ela não apagou. Eu quero que você observe que a lâmpada 1 aqui, ela está conectada no fio que a gente chamou de neutro, não é? Esse fio aqui que a gente chamou de neutro, e no fio que a gente chamou de fase 2. Veja, o neutro e a fase 2 estão aí no ar, estão funcionando, então a lâmpada 1 vai continuar funcionando, tá? A fase que caiu foi a fase 1, então tudo que estava conectado à fase 1 vai cair, vai ter o seu abastecimento de energia elétrica interrompido, tá? Bom, mas por que isso acontece, professor? Porque, bom, agora essa lâmpada 2 e essa lâmpada 3, elas estão sob o mesmo potencial. No caso da lâmpada 2, ó, o potencial que prevalece sobre ela ao longo de toda a sua extensão é o potencial neutro. Então, a DDP nela vai ser 0, porque eu tenho 0 menos 0. 0 menos 0 vai dar 0. Bom, e a lâmpada 3? A lâmpada 3 ela vai estar sob o potencial de menos 127 ao longo de toda a sua extensão. Quando você fizer menos 127
Menos 127 vai ficar menos mais, né? E aí vai ficar menos 127 mais 127, isso vai dar uma DDP de 0. Portanto, não tem DDP, não tem corrente elétrica. E se não tem corrente elétrica, você não vai observar aí o brilho da lâmpada. Mas aí a gente vai fazer uma brincadeira. Veja que eu dei uma desencapada aqui no fio da lâmpada 2, vou fazer a mesma coisa no fio da lâmpada 3. E aí vou pegar aqueles dois meninos travessos, né? Aqueles dois meninos arteiros. Os dois estão descalços, o menino A e o menino B. E eu quero saber, quem é que toma choque, né? Se eles estão descalços, eles vão estar conectados ao potencial da Terra. Isso mesmo. Se você pensou e respondeu rápido, potencial da Terra, você está correto. Bom, e aí, professor, quem toma choque, né? A, B, nenhum ou ambos. O que é que vai acontecer? Veja, a lâmpada 2, o potencial nela é o potencial neutro, tá? O menino que está descalço, o menino A, ele está também no potencial neutro. Logo, a gente não vai ter diferença de potencial, pessoal. Se não vai ter diferença de potencial, você não vai ter choque elétrico, porque não tem corrente elétrica, a DDP é 0. Né? Bom, agora, o que é que vai acontecer? O menino que está conectado na lâmpada 3, que tocou no fio da lâmpada 3, esse fio que está conectado à fase 2 de menos 127 volts, quando você faz com que esse menino toque nesse fio, estando ele conectado ao potencial da Terra, o que é que vai acontecer? Fatalmente ele vai tomar um choque, porque a DDP que ele vai receber vai ser uma DDP de 127 volts. Você vai ter a passagem de uma corrente elétrica num caminho fechado denominado circuito, e o rapazinho aí, B, ele vai sim tomar esse choque, ele vai sofrer a ação dessa descarga elétrica. Tá chegando perto, a gente já vai começar a entender o consumo de energia elétrica num circuito elétrico numa residência. Para isso, eu vou montar aqui um circuito bem simples. Pegar minha tomadinha ali monofásica, uma chavezinha seletora. Essa chavezinha é como se fosse aquele interruptorzinho da tomada que liga e desliga a lâmpada, né? E a nossa lâmpadazinha, a gente vai conectar aqui, ó, essa lâmpada ao neutro. Vamos conectar aqui, ó, um polo da chave ao fase 2 e vamos pegar um fio de retorno aqui da lâmpada para a chave. A partir do momento que eu pegar aqui, ó, e ligar essa chave, eu vou fechar o caminho, vou estabelecer a diferença de potencial nesse caminho fechado, e aí a gente vai ver a maravilha acontecer, ó. As cargas elétricas, elas estão ali no equilíbrio eletrostático, né, nesses materiais condutores, mas quando você liga o circuito, elas começam o movimento ordenado, gerando o que a gente chama de corrente elétrica, tá certo? Bom, pessoal, quando eu aplico essa DDP, a força elétrica realiza sobre essas cargas um trabalho, fazendo com que elas se desloquem. Lembre que trabalho é energia. E é aí que vai surgir essa energia que vai ser consumida por esse circuito. Ó, a carga elétrica, quando eu apliquei essa DDP, essa diferença de potencial, o que é que aconteceu com essa carga elétrica? Ó, ela começou a se deslocar ao longo desse circuito. Esse deslocamento dessa carga elétrica, que gera o que a gente chama de corrente elétrica, aconteceu por quê? Porque a mesma, ela recebeu uma DDP, uma diferença de potencial, que fez com que a força elétrica realizasse sobre essas cargas um trabalho, desse energia para essa carga elétrica se deslocar. Essa energia observa através do brilho da lâmpada. Então, essa energia ela está sendo consumida na medida em que a nossa carga elétrica ela está se deslocando ao longo desse circuito. E aí, o que é que eu vou ver? Eu vou ver lá o meu medidorzinho registrar isso. Então, é basicamente assim que funciona. Você conecta um aparelho na rede, esse aparelho ele começa a consumir energia elétrica por causa da passagem da corrente, e você vai observar a medida disso lá no seu medidor de energia. A gente já está começando a entender essa coisa, hein? Sabe o que é que você está sentindo agora? O conhecimento entrar. É isso mesmo. Você está aprendendo e você está se sentindo mais motivado. Mas vamos continuar aqui, que a gente ainda não parou não, tá? Bom, a DDP
ela é aplicada no circuito elétrico, fazendo com que as cargas elétricas se desloquem, porque a força elétrica realiza sobre ela um trabalho, e trabalho é energia. Então, eu posso dizer que a DDP é essa variação de energia potencial, é essa energia potencial consumida, dissipada, dividido pela variação da carga, pela carga que está sendo deslocada para produzir a corrente elétrica. Então, essa relação aqui que eu acabo de mostrar para você é uma relação entre a DDP, a energia e a carga que se desloca. Vamos fazer uma análise dimensional, uma análise das unidades de medida no sistema internacional. Você já aprendeu que DDP se mede em volt. Bom, mas eu sei que DDP é energia sobre carga. Sendo assim, eu vou ter que o volt vai ser unidade de energia sobre unidade de carga. E a unidade de energia é o joule. Então, 1 volt é 1 joule de energia por 1 coulomb de carga. A gente pode conceber também a unidade de DDP, né, de voltagem, de tensão elétrica, através do joule por coulomb. Todo aparelho que está conectado à rede elétrica, ele vai ter uma potência elétrica nominal. É a potência elétrica que ele consome. É a energia por intervalo de tempo, ó, energia por intervalo de tempo que ele consome, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver como é que essa potência elétrica ela vai se conectar para que a gente chegue lá no final e descubra como é que a energia elétrica ela é consumida numa residência. Me acompanha aqui, ó. A potência elétrica é a variação da energia dividida pelo intervalo de tempo, né? Então, vou pegar aqui, ó, e vou fazer o seguinte, vou fazer uma manipulação algébrica. Na minha expressão DDP igual a variação da energia dividido pela variação da carga, eu vou isolar aqui, ó, a variação da energia. Isolei a variação da energia, o que é que eu vou fazer? Aqui embaixo, no lugar da variação da energia, eu vou substituir, ó. Opa! Vou dar mais uma arrumadazinha algébrica para chegar num ponto importante e interessante da gente discutir. Fiz essa organização aqui que é possível, eu posso fazer essa manipulaçãozinha algébrica, a matemática me autoriza, a matemática permite. Então, carga dividida por intervalo de tempo. Opa, o que é isso, professor? Eu já vi isso em algum lugar, eu vou te ajudar a se lembrar onde é que foi que você viu isso. Ó. Vamos pegar aqui um trecho de um fio que está conectado no circuito, né? A gente tem uma carga elétrica que vai estar aí mobilizada nesse trecho do fio. Eu vou aplicar uma DDP e o que é que eu vou observar ao aplicar essa DDP? Durante o intervalo de tempo, essa carga está se deslocando. Quanto de carga que se deslocou nesse intervalo de tempo? A gente chamou isso de quê? Na aula passada, na aula anterior, na primeira aula dessa saga, a gente chamou isso de intensidade da corrente elétrica. Ô, professor, então onde tem ΔQ sobre ΔT, eu posso substituir por I? Exatamente, é isso que a gente vai fazer. No lugar de ΔQ sobre ΔT, a gente vai substituir pelo I. E aí a gente vai achar, pessoal, a fórmula, a equação matemática que nos permite calcular a potência elétrica num bipolo. Lembrando que bipolo é tudo aquilo que você vai conectar na tomada e tem 2 polinhos, por exemplo, o carregador do seu celular, o seu videogame, o seu computador, tá? Tudo aquilo ali vai ter um bipolo. Você aplicou a DDP no bipolo, gerou esse caminho fechado denominado de circuito elétrico, a corrente elétrica está aí, ó, passando por esse dispositivo, e esse dispositivo está consumindo energia no decorrer do tempo, porque esse dispositivo tem uma potência elétrica. Não é isso que está acontecendo? Não é isso que a gente viu aqui até agora? Bom, agora a gente vai fazer uma análise das unidades de medida, né? A fórmula de potência geral é a fórmula da energia que está sendo variada, dissipada, consumida no intervalo de tempo. Tem energia sobre tempo, isso é a forma de potência que a gente aprende lá na mecânica, quando a gente começa a estudar a parte de energia em mecânica. Aqui agora você conheceu o π. π, potência elétrica, é igual a intensidade da corrente vezes a DDP, o famoso π. Vamos fazer uma análise das dimensões aqui, ó. No Sistema Internacional de Medidas, a potência elétrica é dada pelo watt.
que é energia sobre intervalo de tempo, ou seja, 1 watt é 1 joule por 1 segundo. Mas no contexto da eletricidade, a gente vai ter que a potência elétrica ela continua sendo medida em watt, a gente não vai abandonar o watt aqui, porém a gente pode ressignificar aqui essa relação com outras grandezas, já que a potência é a corrente vezes a DDP, então a gente pode dizer que 1 watt é 1 ampere vezes 1 volt. Essa é uma maneira de você ler também a unidade de potência aqui no contexto da eletricidade. Agora a gente chega no grande finale da nossa aula. Agora você vai entender como é que aquele recibo de energia ele é gerado, como é que funciona a composição da energia elétrica numa conta. E aí, pessoal, isso aqui vai ser muito importante, porque os vestibulares, eles cobram, em geral, física em contexto, física contextualizada. Então, vai ser muito comum você pegar um vestibular desse aí da vida e você encontrar um probleminha cujo contexto seja a conta de energia de uma residência. Isso pode acontecer nos vestibulares mais tradicionais, como a prova do Enem, como o vestibular aí da FUVEST, por exemplo, até naqueles mais complexos, como as provas militares, ITA, IME, isso pode ser cobrado, tá? Bom, qual é a unidade usual de energia elétrica? Qual a unidade que a gente usa para medir energia elétrica no nosso recibo, na conta de energia da companhia elétrica que opera aí no seu estado? Bom, qualquer que seja o estado, você vai ver que ao abrir aquele recibo vai estar em quilowatt-hora. Bom, a gente viu que a potência, né, de uma maneira geral, é a energia, a variação da energia dividido pelo intervalo de tempo. Mais uma vez eu vou fazer aquela manipulaçãozinha algébrica, ó, e isolar aqui a variação da energia para chegar nessa fórmula. E aí eu vou fazer uma análise dimensional, tá? Qual a análise dimensional? Bom, a energia ela é medida em quilowatt-hora, a unidade usual aqui que a gente está adotando. Se a energia é quilowatt vezes hora, bom, obviamente a potência tem que estar em quilowatt. E o intervalo de tempo vai ter que estar em hora. Então, você vai pegar, para medir a energia da sua residência, você vai observar basicamente o seguinte: todos os aparelhos que estão conectados, cada um tem a sua potência e cada um funciona em um determinado intervalo de tempo. Se você pegar essa potência em quilowatt e multiplicar por esse intervalo de tempo de funcionamento em hora, voa lá, você vai ter a energia elétrica consumida pelo seu aparelho. Se você somar com a energia consumida pelos aparelhos de toda a residência, todos os aparelhos que estão conectados durante o período de um mês, você vai saber qual é a energia consumida na sua casa nesse período aí de um mês. Mas aqui tem um detalhezinho importante que eu preciso te mostrar. Você aprendeu a sua vida quase que inteira que a energia ela é medida em joule. A gente vai ter uma relação entre o quilowatt-hora e o joule? Claro que vai. Observe aqui, ó. Você conhece os prefixos que são múltiplos que a gente utiliza de maneira geral, tá? Quais são esses prefixos múltiplos, professor? Prefixo quilo, que é 1000 vezes, tá? Toda vez que eu falo quilo, eu estou falando 1000 vezes algo. Quilograma, 1000 vezes a grama. Kilowatt, 1000 vezes o watt. E o prefixo mega, eu estou falando de milhão, de 10 a sexta. Então, 1 milhão de vezes alguma coisa. Então, megawatts, 1 milhão de watts e por aí vai. Bom, aqui, professor, eu identifiquei que eu tenho kilowatt ali. Então, eu posso dizer que 1 quilowatt-hora é 1000 watts, né? 10 a terceira, vezes uma hora. Uma hora tem 3.600 segundos. Em notação científica, fica 3,6 vezes 10 a terceira. Pessoal, eu posso aqui, a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso multiplicar o 10 a terceira pelo 10 a terceira. Vou obter o 10 a sexta. Então, 1 kWh vai ser 3,6 vezes 10 a sexta watt vezes segundo. Só que o watt vezes segundo é o joule, né? Então, vou ter 3,6 vezes 10 a sexta joule. Opa, professor, mas o 10 a sexta não é o mega? Exatamente, o 10 a sexta representa o mega. Então, a gente pode dizer, pode afirmar que 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a sexta joule. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, 1 kWh equivale a 3.600.000 joules de energia elétrica. Beleza?
Chegamos ao fim da nossa aula 2. Eu espero que você tenha gostado e espero ainda mais que você tenha aprendido com esse conteúdo. E se essas duas coisas aconteceram, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar esse vídeo, porque você vai estar compartilhando conhecimento. Me despeço aqui, viu? Até a próxima!